Imagine que você era um adolescente que sofria bastante bullying, mas então durante um certo dia, você desbloqueia o sistema. A história de hoje começa com esses valentões lendo alguns webtoons. Então eles falam que as histórias são muito chatas, pois os perdedores sempre ficavam mais fortes. Mas claramente eles não se sentiam representados pelos protagonistas daquelas histórias. Até que um deles perguntou se o Prota estava vigiando direito. E aparentemente eles estavam fazendo algo ilegal, que era fumar dentro da escola. Então o Prota respondeu: Claro, tô de olho aqui, relaxa, parceiro. Eu tô de olho, relaxa. Mas na sua cabeça ele tava muito puto. Mas então do nada esse valentão deu uma chave de braço no Prota e começou a enforcá-lo. Enquanto isso pra eles era apenas uma brincadeira, para o Prota era muito sério, pois ele já estava muito cansado de sofrer bullying. Então ele entendeu que por mais que ele gritasse, não iria aparecer ninguém pra ajudá-lo, pois afinal de contas ele não estava em uma história, e sim na vida real. E também se perguntou onde as coisas deram errado, e se ele também precisava continuar vivendo daquele jeito. E também falou que os personagens de webtoons e novels sempre se tornavam mais fortes ao completar uma quest, como se fosse um jogo. E falou que era isso que ele queria pra ele. Então ele começou a gritar janela de quest diversas vezes, esperando que alguma tela aparecesse na sua frente, e assim ele pudesse ficar mais forte. Mas logo em seguida, ele acabou desistindo, pois afinal de contas ele não estava em uma webtoon. Mas para surpresa do Prota, alguns segundos depois, uma tela flutuante apareceu na sua frente, onde informava que a janela de quest estava sendo ativada. Então depois de ver isso, o Prota ficou sem acreditar. E então o sistema perguntou se o Prota gostaria de iniciar a quest. Mas então em seguida, foi mostrado o Prota na escola. Então enquanto estava no meio da sala, ele falou mais uma vez janela de quest. E então o sistema apareceu na frente dele novamente, e perguntou de novo se ele gostaria de começar a quest. Então o Prota falou que não sabia se isso era um sonho ou realidade. E falou também que durante a aula toda, ele ficou repetindo abrir janela e fechar janela. E após repetir isso mais de 300 vezes, o Prota finalmente passou a acreditar que aquilo era real. E então o Prota decidiu que iria começar a quest. E após tentar clicar no botão de sim, ele acabou atravessando a tela do sistema e tocou na barriga dessa famosinha da sala. Eita porra do caralho! Logo em seguida, a garota falou que isso era assédio. E o Prota, meio sem jeito, falou que foi sem querer. Mas meu amigo, ela não quis saber e largou um tapão na cara do Prota. E falou em seguida pra ele ir até a cantina, pois ela queria comer um lanche. Mas como esse Prota não é tão gado assim, ele falou pra ela mesma ir. E então ela falou que caso ele não fosse, ela iria dizer pra todo mundo que ele era um assediador. E assim ele acabou sendo obrigado a ir. E então pediu dinheiro pra comprar o lanche a ela. E após ouvir isso, ela ficou muito brava e chamou o Prota de filho de salada de frutas. E falou também que caso ele comprasse com o dinheiro dele, eles ficariam kits. E então durante o caminho até a lanchonete, aquele valentão do começo apareceu novamente. E sem mais nem menos arremessou o Prota no chão. E então com tom de ironia, ele falou para o Prota que ele estava apenas brincando e que ele nunca faria bullying com ninguém. E o Prota ficou muito bravo e disse que quando tivesse a chance, iria expor ele para toda a escola. Mas por fim, ele acabou tendo que pedir desculpas pro valentão. E já no final do dia ele voltou para casa. E estava tão estressado que acabou gritando com a sua mãe, pois aparentemente ele não queria mais estudar naquela escola e que preferia 1000 vezes começar um canal no YouTube. E após ouvir essa história de YouTube, a irmã dele começou a tirar sarro da cara dele e falou que o seu irmãozinho achava que fazia parte do How to Fight. Mas então ele bateu a porta do quarto. E enquanto estava deitado na cama, o Prota começou a perguntar por que sua vida era tão miserável. Mas então em seguida ele falou janela de quest e ativou a tela do sistema. Então ele finalmente apertou no botão de sim. E depois disso o sistema informou que uma quest tutorial estava sendo criada. E a missão do tutorial era simplesmente ele se desculpar com a mãe dele, que tinha como recompensa um cartão de ouro. E o Prota ficou tão surpreso que levantou da cama, pois a missão aparentemente era muito fácil. E mesmo ele sem saber exatamente se era bom ou ruim, ele decidiu tentar, pois caso tudo desse errado, ele poderia vender esse cartão de ouro. E depois disso ele ativou uma aba de mais informações, onde dizia que a ordem dos cartões que ele podia receber como recompensa eram bronze, prata e ouro. E depois disso ele foi até sua mãe na cozinha e pediu desculpas por ter gritado com ela mais cedo. E a sua irmã achou tudo isso muito estranho, pois essa era a primeira vez que o Prota pedia desculpas para sua mãe. Mas então depois disso ele ficou muito feliz, pois o sistema informou que ele havia completado a quest tutorial. Informou também que ele tinha ganhado um cartão de ouro como prêmio. E depois do Prota voltar pro quarto, ele começou a se perguntar como iria receber esse cartão. E então perguntou em voz alta se ele precisava falar algo como revelar cartão. E aparentemente o sistema ouviu ele e apareceu a tela informando que o cartão seria revelado. E então o Prota ficou bastante surpreso, pois diversas luzes começaram a tomar conta do seu quarto. E o cartão de ouro apareceu na sua frente. E nele informava que ele era consumível e que tinha como recompensa crescer 3 centímetros. E que após o uso o cartão iria desaparecer. E com isso o sistema perguntou se o Prota gostaria de usar agora. E após ele informar que sim, o sistema ativou o cartão. E depois disso o Prota foi correndo até sua irmã, dizendo que ele havia crescido 3 centímetros a mais. E a irmã dele ficou muito brava e disse pra sua mãe que elas deveriam colocá-lo em um hospício. E depois disso ele tentou explicar e falou que ele estava com 1,68 m ontem, mas quando se mediu hoje ele já estava com 1,71 m. E disse também que foi ótimo ter se desculpado com a sua mãe. E depois disso todos sentaram pra jantar. E o Prota disse pra si mesmo que na escola ele sempre estava se desculpando e que essa era a primeira vez que ele pedia desculpas pra sua mãe. E já no dia seguinte ele foi pra escola muito feliz, pois afinal
de contas, ele havia crescido 3 centímetros a mais. E depois disso, as garotas da sala começaram a cochichar e disseram que o Prota aparentemente estava um pouco mais alto. E ele estava tão feliz que ficou corado e disse que tudo isso foi graças à quest. E ele também se perguntou por que não tinha uma quest pra hoje, pois afinal de contas, ele só conseguia ganhar cartões caso completasse as quests. E foi só ele terminar de falar que o sistema informou que uma nova quest tutorial estava sendo criada. E lá também dizia que a recompensa por completar essa quest era uma carta de prata e mais uma de ouro. Mas a missão que o sistema criou era simplesmente de beijar aquela garota, que era uma das mais famosas da escola. E após ver isso, o Prota ficou sem acreditar, pois ele sabia que isso era simplesmente impossível. E durante o capítulo anterior, o Prota recebeu uma missão do sistema, que pedia pra ele dar um beijo na garota mais famosa da escola, que era no caso aquela que estava na sua frente. Mas ele sabia que essa missão era impossível e decidiu que seria melhor desistir dela. Mas logo depois, ele recebeu uma advertência do sistema, e falava que caso o Prota desistisse da missão, todas as recompensas que ele recebeu seriam confiscadas, e a janela de missões nunca mais apareceria. E então o Prota ficou muito bravo, e falou que aquilo era uma sacanagem. E ele também percebeu que caso desistisse, ele iria voltar a ter 1,68 m. E enquanto isso, as garotas começaram a observar, achando que ele estava ficando doido. E então vimos a notificação do sistema, informando quais seriam as recompensas, e falando também que o Prota tinha o prazo de até o último sinal do dia tocar. E com isso ele percebeu que ele realmente não podia desistir, e que ao menos ele iria tentar. E depois disso, vimos ele encolhido na sala de aula. E por mais que ele tivesse falado que iria tentar, ele não sabia por onde começar, pois afinal de contas eles não estavam namorando. E ele até pensou que poderia beijá-la sem o seu consentimento, mas logo em seguida desistiu, pois afinal de contas ele não queria ser preso. E após isso, o Prota ouviu uma voz vindo de trás dele, que perguntava se ele queria um beijo. Mas pro azar do Prota era seu amigo Yakuza. E após ver que ele estava todo machucado, o Prota perguntou o que havia acontecido. E então ele falou que havia apanhado dos valentões. E após isso, o Yakuza perguntou para o Prota porque ele estava repetindo a palavra beijo várias vezes perto dele. E então o Prota supôs uma situação para ele. Se alguém desse uma missão a ele, dizendo que ele deveria beijar uma garota, o que ele faria? E então o Yakuza falou que isso seria fácil, pois ele só precisava ser honesto e pedir para ela. Pois afinal de contas, já que existiam abraços grátis, também poderiam existir beijos grátis. Mas então o Prota discordou dele e falou que isso nunca funcionaria pra caras como eles. E então o Kuza deu uma ideia pro Prota e falou que ele poderia pagar pelo beijo. E o Prota achou essa ideia genial e falou que um beijo era apenas duas bocas se tocando. E falou que afinal de contas, todo mundo gostava de dinheiro. E então ele perguntou quanto o Kuza tinha e pediu um pouco de dinheiro emprestado. E quando o Prota estava quase pegando o dinheiro, o Prota percebeu que eles estavam indo longe demais. E então o Kuza pediu desculpas e falou que essa não era a intenção dele. E enquanto ele estava guardando a carteira, ele falou para o Prota que para esse beijo acontecer, ele precisaria estar sozinho com a garota. E falou que isso seria um problema, pois raramente eles tinham chances assim. E o Prota falou que o Yakuza estava certo, pois ele nunca esteve numa situação em que ficava sós com uma garota. Até que ele teve uma ótima ideia, pois durante as aulas de educação física, a garota que ele precisava beijar nunca participava e sempre usava a desculpa de que estava naqueles dias. E quando ela finalmente acordou da sua soneca, percebeu que o Prota também estava na sala e perguntou por que ele também estava matando a aula de educação física. E após ele falar que não estava se sentindo bem, ela logo falou que ele estava mentindo e perguntou se ele estava encarando ela enquanto ela estava dormindo. E falou que se esse fosse o caso, o Prota estaria morto, pois ela iria contar pra todo mundo da escola. Mas então o Prota levantou muito bravo e falou que estava falando a verdade. E após isso, a garota de cabelo preto falou que estava apenas brincando. E falou também que já estava ficando cansada de zoar com o Prota. E após isso, ela pediu pra ele comprar um suco pra ela. Mas então o Prota falou que já tinha ido e colocou em cima da mesa dela. E enquanto isso, ele começou a pensar se deveria pedir ela em namoro, pois assim ele conseguiria beijar ela. Mas então ele começou a se perguntar quais eram as chances daquela garota ter um crush secreto por ele. Mas percebeu que essa chance era quase zero. E então, pra tomar coragem, o Prota resolveu tomar um pouco do suco dela antes. E logo após devolver a ela, ele gritou bem alto, perguntando se ela já havia beijado alguém antes. E após ouvir isso, ela ficou sem saber o que responder. Mas então perguntou se o Prota queria realmente ser preso. E com isso ele falou que estava apenas brincando e pediu pra ela deixar pra lá. E então os valentões apareceram na sala e estavam gravando tudo que o Prota estava falando. E começaram a tirar sarro da cara dele. E perguntaram ao Prota se ele gostava daquela garota. E ela começou a ficar com muita vergonha, após eles terem dito que o Prota era afim dela. E então o Prota ficou muito bravo e falou pro valentão apagar aquele vídeo. E após ele dar um grito bem alto, dizendo que era pra apagar aquilo, o valentão deu um soco bem no meio da cara do Prota e perguntou se ele não tinha medo da morte. E após isso, com tom de ironia, ele falou que estava apenas brincando. E também perguntou se só algumas pessoas tinham o direito de zoar com o Prota, pois afinal de contas eles também queriam. E bateu a porta do armário em cheio na cara do Prota. E enquanto os outros valentões estavam dando risada, esse outro se preparou pra dar uma lapada na cara do Prota. Mas pra sorte dele, a garota de cabelo preto apareceu e falou pra ele parar com aquilo, pois aparentemente o Prota já tinha entendido o recado. E também falou pra aquele valentão apagar aquele vídeo. E com isso ele bateu continência e falou que era pra já. Mas enquanto ele ia embora com seus amigos, ele falou que ele nem estava filmando, pois afinal de contas, ele não era tão maluco ao ponto de filmar aquela garota, pois aparentemente ela era a mais famosa da escola. E então ela virou pra falar com o Prota e disse pra ele ir pra casa mais cedo, pois assim ele evitaria de apanhar o resto do dia. E após tudo isso, vimos o Prota em casa chorando, pois além de ter apanhado na frente daquela garota, que também
também iria perder os privilégios do sistema. E também se perguntou o que ele deveria falar para sua mãe sobre os óculos, pois ele já havia usado a desculpa de ter tropeçado nas escadas. Mas enquanto ele estava deitado na cama, a notificação do sistema apareceu, dizendo que ele tinha completado a missão. E com isso ele percebeu que a garota de cabelo preto havia bebido o suco, e assim ele deu um beijo indireto nela. E ele estava tão contente que ficou de pé em cima da cama. E o sistema informou que ele havia recebido um cartão de ouro e um cartão de prata. E após ele falar revelar cartão, ele lembrou do primeiro cartão de ouro que ele havia conseguido, e fez ele aumentar 3 centímetros de altura. E se perguntou o que ele iria conseguir dessa vez.